Olá, tudo bem? Aqui Rafael Mótola. Muitos atribuem o sucesso de um consultor organizacional à sua bagagem em termos de conhecimento e experiência unicamente. Imagine o seguinte, você é um profissional dotado de conhecimentos específicos, dotado de experiências, conhecimentos e experiências essas que são soluções que, uma vez customizadas, podem atender diversas empresas. Mas, ao mesmo tempo, você é uma pessoa que, ao realizar um diagnóstico ou uma auditoria, por exemplo, chega ansioso para dar para o cliente todas as respostas e você deixa de ouvir. Você, em outro momento, pratica uma comunicação que não permite se fazer entender com um operador de máquina ou então com o vice-presidente da empresa. Então veja bem, a consultoria organizacional ela precisa de fato de pessoas que detenham conhecimento, que detenham experiência ou conhecimentos e experiências relevantes que possam ser compartilhadas, mas há algo fundamental além das hard skills e é isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Se você é um profissional que possui experiência, conhecimentos, conhece técnicas, conhece ferramentas, você está um passo à frente, porque você percebeu que você tem algo diferenciado, que você tem algo que pode ser oferecido para o mercado e para diversas empresas. Você não precisa estar unicamente na estrutura de poder de uma única organização como o CLT ou como o PJ. O que nós vamos falar aqui hoje pode te ajudar a perceber que você tem ferramentas, que você tem conhecimentos, que você tem técnicas, mas que talvez você já tenha ou você precise aprimorar as suas soft skills. E quais são as soft skills importantes ou as mais importantes para quem atua em consultoria organizacional? Eu acho que esses 3 pontos eles são fundamentais. Como consultores organizacionais, nós precisamos ser capazes de gerir o projeto ou os projetos em que atuamos tecnicamente, ou seja, nós temos que ter aqueles conhecimentos, aquelas habilidades, aquelas técnicas e ferramentas colocadas em prática para resolver problemas, para atingir resultados. Então, nós colocamos as nossas hard skills na mesa e começamos a trabalhar. Perfeito. Mas nós temos também que atender a um segundo pilar, tão importante quanto o primeiro, que é de gerir o projeto, gerir os recursos do projeto, gerir o fator tempo. Se nós temos colaboradores parceiros, consultores parceiros atuando, como está esse desenvolvimento desses parceiros ao longo do projeto? Como está o tempo do projeto? Como que esse cronograma vem sendo gerido? Como que análises críticas no projeto vêm sendo realizadas quinzenalmente, mensalmente? E um terceiro pilar, muito importante, que vai nos diferenciar e muito de outros consultores, que é a nossa capacidade de gerir relacionamentos, de gerenciar relacionamentos e, portanto, o nosso futuro. Então, a nossa capacidade de gerar confiança e relacionamento com os nossos clientes é o que vai pavimentar a nossa estrada, a nossa caminhada para o futuro da atuação em consultoria organizacional, para que nós tenhamos uma maior reputação e uma maior autoridade naquilo que fazemos. Veja bem, eu não estou desmerecendo aqui de forma alguma as hard skills, mas se você investe o seu tempo somente para conhecer ferramentas, somente para conhecer técnicas, somente para aplicar o seu conhecimento, se nas organizações clientes você única e exclusivamente se preocupa em colocar as mãos na massa e resolver os problemas ou ajudar o cliente a atingir os resultados, você pode estar deixando muita coisa para trás. Por exemplo, comunicação. Se você não é capaz de ler nas entrelinhas, se você não é capaz de ouvir o que o cliente não está dizendo, isso pode ser um grande problema. Outro exemplo, muitos consultores chegam nas organizações muito afoitos para já numa etapa de diagnóstico inicial, ter na ponta da língua, todas as respostas. E isso é impossível, porque o diagnóstico é justamente o momento em que o consultor está tomando ciência, ele está pousando o helicóptero. Então, ele está tendo e fazendo voos panorâmicos e rasantes, ele está conhecendo a organização, ele está conhecendo as pessoas, a cultura organizacional, os processos, os objetivos, o desdobramento dos objetivos e indicadores e metas, como a organização se estrutura, se há padrões, se não há padrões, que resultados são esses desses indicadores nos últimos anos, nos últimos meses. Então, não é possível seguir na jornada como uma consultora, como um consultor organizacional,
se nós não aprimoramos a nossa comunicação e se nós não desenvolvemos a nossa capacidade de perceber, muito além da visão, muito além dos ouvidos, percepções. Como trabalhamos isso? Vejam bem, todas essas questões, elas não são dons que nascem conosco, elas são tal como uma musculatura, nós podemos desenvolver todas estas habilidades. Vamos a uma outra? Dicção, ou algumas outras. Dicção, oratória, desinibição. Vocês acham que isso é importante ou isso é balela? No momento de comunicar algo, se eu efetivamente uso de ferramentas ou de habilidades, de skills relacionadas à dicção, à oratória, à desinibição, me faço entender de diversas maneiras, será que eu vou ser mais efetivo em termos de resultado ou menos efetivo? Se eu preciso comunicar algo para diferentes níveis de uma organização, para o presidente e para um operador de máquina, será que eu vou utilizar a mesma linguagem? Será que eu sou capaz de modular a linguagem para me fazer entender? Então aí nós temos algumas situações que nos fazem refletir sobre a necessidade de, além das nossas skills técnicas, além das nossas skills de habilidades, eu diria comportamentais e atitudinais, também de nós pensarmos como nós vamos deixando marcas, como nós vamos deixando legados para estabelecer relações de confiança, para estabelecer relacionamentos de longo prazo com os clientes onde nós estamos. Porque vejam bem, estabelecer confiança não é só uma questão de cumprir para com a confidencialidade do contrato, que a nossa proposta estabeleceu uma cláusula de confidencialidade ou outra de exclusividade. Há questões de integridade, há questões de comunicação, há questões que são trabalhadas no dia a dia em termos de clareza da informação, em termos de cumprir os combinados, em termos de ser hábil para recombinar aquilo que precisa ser recombinado, de dizer verdades, mas sempre objetivando o bem do projeto e o bem daquelas pessoas que ali estão e que estão dentro de um cercado, estão dentro de um contexto, o contexto organizacional. Então, como eu como consultor, eu como consultora, seja num projeto simples ou num projeto complexo, posso auxiliar, posso promover dentro daquele escopo para que as pessoas ou para que os resultados melhorem, evoluam. Então, eu gostaria que vocês ficassem com essas reflexões para que, obviamente, continuem listando, todas as hard skills, todos os conhecimentos e todas as experiências acumuladas nos últimos anos, nas últimas décadas. Mas também lançar um olhar sobre essas habilidades de gestão e também lançar um olhar sobre essa capacidade de deixar marcas positivas, legados, para que nós sejamos indicados, uma vez reconhecidos, para que nós sejamos efetivamente indicados, uma vez havendo percepção de valor. Nós, como consultores, somos agentes de transformação. A gente já falou nisso em antigos vídeos aqui, em vídeos anteriores, mas lembrem que na consultoria organizacional nós ajudamos o cliente a sair de um ponto A e a alcançar um ponto B, como se fôssemos um guia de viagem, sair de um ponto A e chegar num ponto B, aproveitando o melhor da vista, aproveitando o melhor da trilha, prevenindo riscos, com segurança. Foi um prazer ter estado novamente com vocês aqui e até a próxima. Tchau, tchau.